Olá, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre lua de mel. Vamos contar a história de uma sogra que vai à lua de mel da filha, fica com o genro e se engravida. Brincadeira, né? Se você quer saber como termina essa história, então faz o seguinte: continue com a gente até o final deste vídeo e se surpreenda. Eu sou o Luiz Márcio e este é o canal Fatos e Lendas. Preste atenção nesta primeira história que eu vou te contar, que também se passou em uma lua de mel. Foi só depois do casamento que Jasmine descobriu que o seu noivo era um pedófilo. Ele parecia um homem tão normal e charmoso, e ainda hoje acho que é muito difícil acreditar que é a mesma pessoa. Eu queria acreditar que era tudo um engano. Em nenhum momento apoiaria as suas ações, mas eu queria acreditar que não era verdade, disse Jasmine ao descobrir que o seu então esposo era um pedófilo. E sabe como isso foi descoberto? Quando a sua avó, em sua casa, pegou um laptop do qual ele usava e descobriu uma infinidade de fotos pornográficas infantil, das quais ele trocava com outros pedófilos através da internet. Enquanto o casal desfrutava da noite de núpcias em Brighton, na costa sul da Inglaterra, a avó da noiva encontrou fotografias repugnantes de abuso infantil em um laptop usado por ele. Jasmine descobriu que Jason, o seu esposo, havia mentido também sobre a sua identidade e passado criminoso. Com a ajuda de seus advogados, ela descobriu que o seu marido já havia sido condenado. Cullen, cujo nome verdadeiro é Jason Hodgson, foi preso ao voltar da lua de mel. Mas Jasmine não consegue se divorciar porque ele se recusa a cooperar com os processos judiciais. Há 5 anos, ela tenta se separar oficialmente sem sucesso. Para ser bastante honesta, eu não sabia como me sentir. Fiquei absolutamente com nojo. Eu fiquei sem palavras. Meu mundo caiu, disse Jasmine. Pela lei do divórcio na Inglaterra, um casal precisa ter pelo menos 1 ano de casados para que uma das partes tente o divórcio. E não há exceções para essa regra. Se um parceiro não concordar com o divórcio, o caso deve ser tratado por um tribunal de família. Se um casal tem vivido 5 anos continuamente, pode-se solicitar o divórcio sem o acordo de um dos parceiros. Um parceiro pode se opor ao divórcio, alegando que ele poderia causar danos para a sua vida, mas o tribunal deverá dar a separação nesse caso, que é o mesmo de Jasmine. Cullen se deparou culpado no Tribunal de Sutton em abril de 2011 e declarou ter sido abusado aos 16 anos. Mas ninguém nunca foi preso, acusado ou processado por isso. Ver sua condenação foi uma mistura de alívio, completa devastação e descrença, disse Jasmine. Eu o amava por completo. E dia do meu casamento foi um belo e feliz dia para mim na época. Finaliza Jasmine dizendo essas tristes palavras. Lauren Wall foi traída pela mãe e pelo marido. Suportar uma traição logo após o casamento não é fácil. Imagine então se a pessoa que acaba de se tornar o seu marido engata um relacionamento com a sua própria mãe, a sogra dele. Foi o que aconteceu com Lauren Wall, que resolveu abrir o seu coração e contar tudo o que aconteceu. Ela e o então namorado Paul White tiveram uma filha e resolveram então se casar após 5 meses da garota. A cerimônia aconteceu 5 meses depois do nascimento da pequena, em agosto de 2004. Ela tinha 19 anos e o noivo 20. Sua mãe tinha 35 anos na época e ajudou a financiar o casamento. E como forma de agradecimento, o casal a convidou para a viagem de lua de mel. Apenas 8 semanas depois, Paul se mudou. E 9 meses mais tarde, a mãe de Lauren deu à luz a um bebê, fruto do relacionamento com seu ex-marido. Paul sempre se deu muito bem com a minha mãe, mas eu nunca achei isso estranho, já que ela era sua sogra e ele só estava sendo simpático. Eles riam muito juntos. Eu nem pensei em me preocupar, disse Lauren. Depois da lua de mel, no entanto, Lauren começou a notar que Paul passava muito tempo fora de casa e tinha comportamento estranho, escondendo sempre o seu celular.
Em pouco tempo, a irmã de Lauren desconfiou do que poderia estar acontecendo. E quando ela usava o telefone de sua mãe, ela viu algumas mensagens que poderia incriminar os dois. Lauren então foi tirar satisfação com a sua mãe, que negou tudo. Mas quando ela foi falar com seu marido, ele se confirmou e logo em seguida saiu de casa. E se separou de Lauren, deixando-a sozinha com o bebê de 7 meses do casal. Em alguns dias, ele foi morar com a ex-sogra. Danada, hein, rapaz? Pegando a mãe e a filha ao mesmo tempo. Eu não conseguia acreditar que as duas pessoas que eu mais amava e que eu mais confiava no mundo podiam me trair desse jeito. Era nojento. Uma das piores coisas que uma mãe poderia fazer com uma filha. Ou poderia ser um péssimo noivo, mas ela é a minha mãe. Ela deveria me amar e me proteger acima de tudo. Em vez disso, ela roubou meu marido, destruiu minha família e meus sonhos. Por isso, eu nunca conseguirei perdoá-la de verdade, comentou Lauren. Mas os fatos ainda não tinham terminado. Algumas semanas depois de Paul sair de casa, Lauren viu a sua mãe andando pela rua e parecia que ela estava com barriga de grávida. Mas quando ela chegou perto de sua mãe e fez um comentário, sua mãe disse que tinha um cisto. Em julho de 2005, ela teve então o bebê que esperava. E Lauren então mandou uma mensagem para sua mãe perguntando se ela havia removido o então cisto. Anos depois, Julie ainda ligou convidando a filha para o casamento dela com o ex-marido da filha. E o mais surpreendente é que Lauren foi. A cerimônia aconteceu exatamente 5 anos depois que Lauren e Paul haviam se casado. Era muito para aguentar, mas eu fui por causa de minha filha, disse Lauren. Julie tentou fazer as pazes com a filha várias vezes ao longo do tempo. E embora tenha tentado restabelecer a convivência, Lauren nunca conseguiu perdoá-la de verdade. E conta que até hoje, mesmo tendo se casado e tendo outros filhos, ela não consegue perdoar a mãe. O tempo é o melhor remédio. Minha mãe e eu temos tentado ter um relacionamento normal, mas nunca seremos tão próximas como éramos. Eu nunca consegui confiar nela de novo, disse Lauren. Venhamos e convenhamos. Nós sabemos que esse tipo de situação não é normal, mas acontece. Então faz o seguinte, deixe para mim aqui nos comentários, se acontecesse com você, o que é que você faria? Você perdoaria sua mãe ou não? Diga para mim. E agora vamos inverter a história. Você, homem, se fosse o seu pai que tomasse a sua esposa e casasse com ela, você o perdoaria? Sim ou não? Deixe para mim aqui nos seus comentários. Vale lembrar que cada pessoa pensa diferente uma das outras. Então, devemos sempre respeitar os comentários alheios. Então faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, passe para frente, deixe seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Vou ficando por aqui e deixo com você o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Yeah.